Olá, meu nome é Elia e esse é o Superiore, um canal em que falamos sobre ensino e relações internacionais. Estamos seguindo no livro Pedagogical Journeys Through World Politics, do James Freeway. E hoje estamos no capítulo 4, de autoria do Patrick Jackson, que é de um departamento um pouco diferente, Serviço Internacional, na American University, né? Eu mesma nunca tinha ouvido falar desse curso especificamente, mas em linhas gerais oferece aquelas disciplinas básicas de metodologia, de teoria internacional. Então a experiência dele é bem profícua nesse sentido. Então estamos aqui no capítulo 4, já quero agradecer desde já alguns professores que estão se mobilizando, professores e pós-graduandos que estão se mobilizando para me ajudar a gravar todo esse handbook que é super comprido e tem um material bem legal já publicado aqui no canal, você pode conferir depois, e ainda alguns que estão em produção, aguardem logo mais. E esse capítulo eu até fiquei curiosa, esse título, Time for Class, eu fiquei pensando, gente, da onde vem esse nome, né? E aí quando você começa a ler os primeiros parágrafos, eu estava lendo hoje de manhã, eu já comecei a rir muito, né? Porque ele fala que ele deu aula um tempo e aí ele acabou assumindo posições administrativas na universidade, ficou um tempo ausente da sala de aula e depois de um tempo ele continuou com o cargo administrativo e voltou a assumir uma turma. Até que ele chegou na turma um dia, tinha preparado um programa, né? E aí foi lá ligar a televisão, que era uma disciplina de artes, alguma coisa desse sentido, né? Ele ligou a televisão aos alunos, professor, mas hoje a gente tem uma simulação para fazer. Ele, não, a gente tem essa aula. E ele foi ver, ele estava errado, ele não tinha se consultado o programa há muito tempo, ele estava dando mais ou menos ali o curso no Play, né? Naquilo que ele já tinha dado algumas vezes. E ele chegou à conclusão que, nossa, ele não tinha separado o tempo para preparar a aula, né? Então, esse capítulo é muito engraçado. Eu estou na posição de vice-coordenadora do curso de Relações Internacionais desde março de 2020, ou seja, eclodiu a pandemia, acho que foi em fevereiro, na verdade. Eu e a professora Mariana Baccarini, que é a nossa atual coordenadora, nós assumimos uma grande tempestade e conciliamos ensino em graduação ao mesmo tempo, ensino na pós. Então os primeiros parágrafos são muito engraçados porque você se identifica, né, com aquilo que ele faz de vai e vem em reunião, e você reformando o curso, em um momento do capítulo ele vai falar disso e a gente está passando por isso também. Então é um capítulo muito autêntico, eu diria, e principalmente pelo final. E eu já vou falar um pouquinho disso. Mas, enfim, ele conta toda essa introdução para dizer, então, que ele chegou no ponto da carreira dele que ele teve que refletir sobre o tipo de professor que ele era, o tipo de professor que ele gostaria de ser e como que estava, né, a performance dele em relação a isso. Então, tempo para a aula, né? Eita, eu já falei de tudo aqui que eu tinha preparado, aí, ó. Nem faz tanto tempo que eu preparei isso. Vamos ver. Bom, e as questões que ele coloca, então... Calma, vamos voltar. Primeiro, quanto mais experiente e ocupado, né, com tarefas administrativas um professor, será que mais relapso com a sala de aula? É comum a gente ver, né, professores, às vezes que estão tão envolvidos em projetos, em questões administrativas que às vezes vão deixando a sala de aula, né? E ele conta uma experiência pessoal, não estou falando que isso é normal, que isso acontece, mas pode acontecer, não é verdade? E como ele foi pensando na reformulação ao longo do tempo, desde da primeira vez que ele pisou numa sala de aula, então ele vai recuperar isso, como foi a experiência dele. Então ele teve as primeiras experiência em sala de aula, né? Então ele estava lá naquela posição de lecture, estava se achando, porque ele sabia muito mais, né, do que alunos que estavam no curso de graduação. Então ele falou, bom, eu fui bem sucedido oferecendo conteúdo que os alunos não tinham e trazendo histórias que ilustravam a teoria. Então, primeira vez que ele deu um curso, ele achou que ele tinha sido super bem sucedido, né? E
daí, na segunda vez, ele começou a refletir que estava faltando algumas coisas no curso dele. Por exemplo, puxa, eu não estava estimulando meus alunos a pensar criticamente, né? Então, ele foi, ao longo do tempo, fazendo adaptações. Uma delas, ele falou, eu preciso fundamentar teoricamente os meus alunos. Então, ele conseguiu trazer muitos conceitos teóricos para os alunos e também teve boas avaliações, foi bem sucedido nisso. No terceiro curso, que ele começou a reformular novamente, querer trazer os alunos, né, para o centro do debate e tal, ele simplesmente fazia uma aula muito fluida, ele simplesmente fazia algumas perguntas direcionando o debate, promovia discussões entre os alunos, né? E ele percebeu que isso não foi tão bem sucedido. Os alunos ficavam pedindo notas, pedindo um PowerPoint, pedindo uma teoria, né? Por mais que tivesse o livro básico, né? As leituras básicas, os alunos queriam alguma coisa um pouco mais estruturada da parte do professor. Então ele falou, bom, no começo ele era muito lecture, né, professor center, e depois ele foi para um estilo totalmente direcionado pela discussão dos alunos, até que ele chegou num modelo de sala de aula que ele achou que ele conseguiria equilibrar. Então eu achei esse ponto bem interessante, né, a teoria com o estímulo da discussão, trazendo os alunos para isso, até que ele chega, então, no modelo de discussão crítica com fundamentação. Então, ele percebe que ao longo da carreira dele, o que ele queria formar como professor era isso, alunos e ele é muito específico, muito explícito nisso, ele tem uma visão crítica sobre a formação acadêmica para a vida profissional. Essa é uma discussão que permeia, né? A gente tem discutido muito isso ali no nosso curso. Ele acha que a graduação é um tempo de fazer os alunos aprenderem a aprender, aprenderem, fazer reflexões sobre a vida, que talvez eles nunca mais vão ter que fazer aquele tipo de reflexão mais filosófica, mais teórica, né? E deixar o mercado para eles terem essa experiência depois. E lógico que ele está falando isso também a partir da realidade dele, que é em Washington, né? E ele coloca isso, Washington, D.C. Então ele fala, bom, experiências práticas, meus alunos, eles têm aqui caindo a rodo, né? De fazer um estágio numa organização internacional e coisas do tipo. Então, na visão dele, isso nunca foi uma preocupação do ponto de vista da formação. E aqui justamente já entra um pouco a minha crítica, né? Que é diferente da realidade, talvez, de outras universidades, né? Eu ensino na Universidade Federal da Paraíba e, diferentemente dele, nós não temos um contexto de várias organizações internacionais, né? Tipo em Brasília, os alunos que fazem curso lá, eles têm uma série de oportunidades nesse sentido, certo? E aí ele coloca que, independente do curso que ele dava, então ao longo do texto ele vai contando várias experiências de diferentes cursos que ele deu, ele estruturou então alguns pontos. Primeiro, ler o argumento de terceiros. Então ele queria que os alunos aprendessem a ler o argumento de terceiros. Então ele começou a estruturar os cursos dele dessa maneira. Segundo, categorizar e testar os argumentos que esses vários autores traziam, né? Essa é uma competência muito importante para o analista. Então, ele vai ler as opiniões e ele precisa de instrumentos para categorizar isso aqui, que tipo de texto é esse, que tipo de visão está por trás desse texto. Eu acho isso super importante para a gente conseguir ensinar para os nossos alunos. E aí sim, uma terceira etapa de aprofundar e conduzir os alunos a desenvolverem os seus próprios argumentos fundamentados, né, nessas visões. E, finalmente, considerar os argumentos dos colegas, certo? Então, esse ponto 4, inclusive, dialoga com o capítulo 3, né, que é um ponto muito abordado no vídeo que a gente falou, no último vídeo que falamos sobre isso. De estimular, né, o diálogo entre os alunos. E aí, já mais para o final do texto, ele fala, então, que depois de chegar nesse padrão de curso, né, e ir relembrando a aula lá que ele errou,
o cargo administrativo que veio, né, e todas as responsabilidades diferentes, ele mesmo precisou passar por séries de aprendizado. Ao longo do tempo, ele foi pensando e reformulando o papel que ele queria desenvolver em seus alunos, não mais simplesmente como aquele professor que entrega conteúdo, né, mas que, a partir da experiência dele, consegue explorar, através de perguntas, desenvolver o potencial do aluno, certo? E no final, ele vai fazer uma autoavaliação. E eu lembrei muito do primeiro livro que nós falamos aqui no canal, do Ken Ben. Ele tem um capítulo só sobre avaliação. E quando a gente fala de avaliação e ensino, geralmente a gente pensa, né? Avaliar se os alunos estão aprendendo, avaliar o aprendizado. Mas naquele capítulo o autor fala sobre se autoavaliar. Então eu achei muito verdadeiro essa etapa do capítulo em que ele vai fazer uma avaliação das aulas dele e dos cursos que ele já deu, né? Então ele vai falar que ele considera que algumas vezes ele foi bem sucedido em algumas aulas, em alguns cursos, outras vezes ele não foi tão bem sucedido. Então é bem interessante, né, a gente fazer essa análise. É algo que eu tenho procurado fazer de maneira sistemática desde o começo da pandemia. Então eu começo o curso estabelecendo alguns critérios que eu tenho em mente. Antes eu já fazia isso, mas não era tão sistemático, né? O que eu quero alcançar, eu vou perguntando para os alunos ao longo do curso, né, aquilo que está acontecendo ou não, e no final do curso eu faço também essa avaliação do que eu consegui, do que deu certo, do que não. Em alguns momentos eu até exponho isso para os alunos. Eu falei, olha, gente, isso aqui eu tinha o objetivo de alcançar isso e não consegui, mas em compensação isso aqui, que nem era tanto meu objetivo, a gente acabou conseguindo atingir, né? Ele percebe que também o sucesso dele depende muitas vezes dos alunos, né? Então ele foi bem sucedido com o estilo de alguns alunos e com o estilo de outros não, e isso também, eu acho que o professor ele tem que ser franco o suficiente para admitir que tem aluno que não vai gostar do estilo dele. Isso também já aconteceu comigo esse semestre, aluno falando, professora, eu não me dou com o seu estilo de ensino, e é difícil às vezes a gente ouvir isso, mas também a gente precisa entender que as pessoas, cada aluno vai ter uma reação diferente ao nosso estilo, certo? E só que na média ele tinha avaliações acima da média, então acho que isso também é importante, né? Ver que você não é aquele professor que todos criticam sobre todos os aspectos. E eu copiei, né, esses dois trechos do texto que eu achei bem interessante, né? Ele falou: o que ele considera sucesso é um estudante de cada vez. Então, a gente sempre pega aquela visão geral dos alunos, mas como é importante também a gente pegar, né, individualmente uma aula. Puxa, a aula de hoje foi boa, a aula passada não foi tanto, mas a de hoje foi uma aula boa, né? Então, eu me identifiquei porque esse foi um semestre, esse primeiro semestre de 2021, eu estava nesse ritmo. Nossa, a aula dessa semana foi excelente. Nossa, a aula dessa semana foi muito ruim, foi difícil, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, né? Então, a gente parece que está num ritmo de autoavaliação menor, né? Devagar, mas estamos caminhando. Então, isso é o que eu tenho falado para os alunos, num ritmo diferente, num outro compasso, mas o importante é estarmos caminhando, né? Então, ele vai falar disso, sobre avaliação, da questão da coprodução, no espaço de aprendizado, né? Então, e no final ele fala, talvez no final, ensinar, né, é ser o professor que você é, quanto você consegue fazer naquele contexto, naquele determinado momento, e com a fé que o aluno vai aprender, né? Então, no final, ele é muito sincero, falando que a disciplina que ele pegou, quando ele já estava assumindo com coordenação, né? Com coordenação não, com cargo de gestão, e que ele era uma disciplina mais uma de orientação de projeto, né? Então ele tinha um momento também de orientações individuais, e ele orientava na aula, no lanche, na sala, no caminho para o metrô. Então, entre uma reunião e outra, né, ele considerava que aquilo ele estava ensinando ali o aluno, ele estava tendo tempo individual com o aluno. Então, eu percebi que ele foi muito sincero nesse aspecto. O capítulo é muito leve, como todos os demais, né? Ele é curtinho e ele é muito gostoso de ler. E eu espero que vocês tenham uma boa leitura para aqueles que se interessarem nessa jornada
desse autor. Até a próxima!